senhores conselheiros presidentes, senhor procurador aqui presente, uma boa tarde para todos. Eu solicito a nossa secretária que averigue a existência de quórum regimental, nos termos do nosso regimento interno, para fins de instalação da presente sessão de julgamento, identificando todos que compõem este Conselho de Recursos Tributários. Boa tarde a todos. Para a realização da 24ª sessão ordinária virtual da Câmara Superior, aos 10 dias do mês de setembro de 2021, estão presentes doutora Francisca Marta de Souza, presidente, doutor Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, primeiro vice-presidente, doutor Francisco José de Oliveira Silva, segundo vice-presidente. Estão presentes os conselheiros presidentes, doutor Francisco Wellington Ávila Pereira e doutor José Augusto Teixeira. Presente o representante da douta Procuradoria-Geral do Estado, doutor Biratã Ferreira de Andrade. Estão presentes os conselheiros Maria Lineide Silva e Souza, Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto, Leilson Oliveira Cunha, Lúcio Flávio Alves, Ricardo Valente Filho, Felipe Augusto Araújo Muniz, Francileide Cavalcante Furtado Remígio, Felipe Silveira Gurgel do Amaral e Robério Fontinelli de Carvalho. Secretariando os trabalhos da Câmara Superior, eu, Ana Paula Figueiredo Porto. Ok. Boa tarde. Já verificamos o quórum, dou então oficialmente por aberta a presente sessão, registrando que eu, Francisca Marta de Souza, investida na função de presidente do Conselho de Recursos Tributários, conduzirei na forma regimental esta sessão de julgamento por meio de videoconferência. Registrando que as sessões de julgamento não presencial, por meio de videoconferência, encontram amparo legal na portaria 145/2017 e 140/2021. Esta modalidade resguarda todas as garantias constitucionais das partes no processo administrativo tributário. Ainda de mencionar que, nesta sessão, julgaremos processos que tiveram interposição do denominado recurso extraordinário, de que trata o artigo 103.2 da Lei 15.614 de 2014, que ocorre-se nos casos de divergência entre a resolução recorrida e outras da mesma Câmara, da Câmara diversa ou da Câmara Superior, quando tiverem apreciado matéria semelhante. Indago a secretária se, dentre as resoluções disponibilizadas aos conselheiros para apreciação, se foi recepcionada alguma sugestão de retificação ou alteração na mesma, assim como na respectiva ata da sessão anterior. Senhora presidente, antes de anunciar as resoluções que foram disponibilizadas, quero fazer o registro aqui das conselheiras Mônica Maria Castelo e Dalcília Bruno Soares, que adentraram a sala da sessão. Presidente, foram encaminhadas para homologação na sessão de hoje as resoluções referentes aos processos de números 6273/2017, relator Felipe Silveira Gurgel do Amaral, e processo 1993/2016, relator Micael Pinheiro. Quanto à ata de julgamento da 23ª sessão ordinária virtual da Câmara Superior, realizada aos 8 dias do mês de setembro de 2021, nenhuma sugestão de alteração, presidente. Ok. Não havendo nenhuma sugestão de alteração, dá-se por aprovado respectivas resoluções. Passemos agora ao julgamento propriamente dito dos processos inseridos na nossa pauta. Eu anunciando que o primeiro processo de recurso extraordinário 170/2016, auto de infração 2015-18-872, como eu já falei anteriormente, primeiro processo pautado, a pedido do advogado da parte, pedido esse devidamente fundamentado, foi sobrestado. Okay? De modo que passaremos agora ao julgamento do segundo processo da pauta. Processo de recurso extraordinário 1064/2013, auto de infração 2013-05181, recorrente ao Lexat Combustível S.A., recorrido o Estado do Ceará. Aqui neste processo foi julgado da terceira Câmara, corporificada na Resolução 41/2020,
E a resolução paradigma é 88/2017, também que pugnava pela parcial procedência da primeira Câmara. O relator conselheiro aqui, o doutor Saulo, está presente, Ana Paula? Não, quem está presente é o doutor Felipe Amaral, suplente. Eu estou vendo aqui. Felipe Amaral, então, conselheiro relator, doutor Felipe Amaral, a quem renovo as boas-vindas e passo a palavra para o seu relato. Obrigado, senhora presidente. Bom dia, boa tarde, na verdade. Secretária Ana Paula, doutor procurador do Estado, colegas conselheiros e conselheiras. Vamos lá. Caros conselheiros, trata-se de um recurso extraordinário que visa obter a reforma da resolução 41 de 2020, aprovada pela terceira Câmara de Recursos do CONAT, em sessão de 31 de janeiro de 2020, pela qual a ação fiscal foi julgada parcialmente procedente, com a seguinte emenda, eu vou só o trecho que importa. ICMS, falta de recolhimento do imposto, inclusive o devido por substituição tributária. A contribuinte deixou de recolher o ICMS substituição tributária devido pelo ganho de combustível originado da variação de temperatura. A matéria de mérito, portanto, corresponde à incidência do ICMS substituição tributária nas hipóteses de ganho volumétrico de combustíveis em razão da variação da temperatura. Isso é um recurso extraordinário. O contribuinte aduz que, por ocasião do aludido julgamento, não teria, além da terceira Câmara, considerado o percentual de 0,6% de variação do estoque tolerado para fins de perdas ou sobras por meio da portaria 26 da ANP, da Agência Nacional do Petróleo, o qual deveria ter sido acrescido ao volume dos estoques para fins de aferição do ganho real, do aumento real do volume de combustíveis. Na referida resolução, afastou-se a aplicação da portaria 26 da ANP sob o fundamento de que esta somente seria aplicável aos postos revendedores, enquanto que a recorrente ela exerce atividade de comércio atacadista de combustíveis derivados, ou seja, é uma distribuidora. Digressiona-se para o fato de que referida portaria, ela regula a elaboração do livro de movimentação de combustíveis, né, para registro diário, de fato, pelo posto revendedor, dos estoques das movimentações de compra e venda de combustíveis. Referida portaria regula, em seu artigo 5º e no item 10, a linha F, da instrução normativa, que a ele é anexada, que somente as diferenças volumétricas no estoque superiores a 0,6% são relevantes para fins de registro e comunicação ao Departamento Nacional de Combustíveis, pelo que reputa o recorrente ser tal percentual tolerável para cômputos de perdas ou sobras. Assim, por regular a forma como o inventário é registrado, referida norma teria igualmente reflexo na apuração do ICMS por substituição tributária, pelo que defende que deva ser considerado. Aponta como paradigma, senhora presidente, a resolução 88 de 2017, da primeira Câmara de Julgamento, pela qual, diferentemente da decisão recorrida, aplicou sim o percentual de 0,6% para o correto cômputo do levantamento de estoque, né? Destacando-se, no caso paradigma, igualmente, como no caso concreto, tratava-se de distribuidora de combustíveis, né? Passo uma leitura rápida também aqui da ementa paradigma, para melhor interpretação dos colegas. Acusação de falta de recolhimento de ICMS, substituição tributária, operações com combustíveis, expansão volumétrica, decisão com base em laudo pericial, auto de infração julgado parcialmente procedente. A acusação de falta de recolhimento do ICMS constatada pela venda de combustíveis maiores do que a aquisição no período fiscalizado, conforme o laudo pericial, que considerou o percentual de 0,6% de que trata a portaria 26/92, para efeito de acréscimo de estoque, constatou a ocorrência de falta de recolhimento referente unicamente a esses produtos. Então, no acordo paradigma, colegas, diferentemente do acordo recorrida, foi considerado, né, por ocasião do levantamento de estoque, esse percentual de 0,6% como sendo uma variação tolerável. Né? Diante da similitude fática entre os julgados, né, e ambos são distribuidoras, né, não tem nenhum dos casos o posto revendedor, a excelentíssima senhora presidente admitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos. Fazendo um comparativo entre a decisão paradigma retro e a decisão regastada, vê-se claramente que assiste razão à recorrente quanto à existência de divergência entre seus julgados, quanto à aplicação do percentual de presunção
de 0,6%, previsto na portaria ANP 2692. Note que ambos os acordos tratam da mesma matéria, qual seja, falta de recolhimento do ICMS de substituição tributária, decorrente de acréscimo volumétrico de combustíveis dos estoques das autuadas. Entretanto, no arresto ao julgado, o colegiado consignou o entendimento de que o referido percentual aplica-se apenas aos postos servidores de combustíveis, enquanto no acordo acostado como paradigma, o qual também tem como recorrente a distribuidora de petróleo. A Igreja Primeira Câmara de Julgamento proferiu seu entendimento considerando, sim, o percentual para fins de acréscimo de estoque. Então, diante da divergência, colegas conselheiros, ambos são distribuidoras, sendo que, no caso do acordo recorrido, foi afastada a aplicação desse percentual de 0,6% previsto na portaria, enquanto no paradigma esse percentual foi, inclusive, apurado em perícia e, portanto, especificamente essa divergência. Destaque-se, registre-se, que no recurso extraordinário, o recorrente traz ainda outras matérias, né, em seu recurso, como a nulidade, processamento de defesa, bem como defende a própria ausência de materialidade do fato gerador, né, entende que não seria exigível ou aplicável referido ao ICMS nessas circunstâncias, e traz alguns precedentes. Os precedentes são ou de outros tribunais administrativos, e ele traz, inclusive, um relevante do STJ. Entretanto, para fins de apreciação nossa, que em sede de recurso extraordinário, né, por via estreita, não trouxe nenhum precedente paradigma com relação a esta matéria de mérito, né, tampouco com relação à penalidade. A penalidade aqui foi 1C, né, e isso não foi questionado no recurso extraordinário. Desse modo, considerando a via estreita, né, deste recurso extraordinário, a matéria que foi efetivamente admitida para nossa apreciação é justamente a aplicação ou não desse percentual de 0,6% na apuração do levantamento de estoque. Senhora presidente, então, resumidamente, é o que tinha relatado. Ouvimos aqui um relato feito pelo doutor Felipe. Na forma regimental, passo a palavra ao nosso procurador, doutor Biratã Ferreira. Boa tarde, senhora presidente, doutora Marta, senhores conselheiros e conselheiras. E aí eu vejo aqui a doutora Dalcília, aqui, que está estreando para mim, né? Porque, assim, com certeza já participou aí de outras sessões, mas, assim, a que eu esteja participando é a primeira vez que eu a vejo aqui presente, né? O doutor Felipe Amaral aí, que fez, assim, um relato muito bom, excelente, assim, bem claro, fazendo a distinção do que a parte alega e aquilo que efetivamente foi objeto aí da divergência, com os devidos esclarecimentos e pontuando realmente aquilo que vai ser objeto de análise aqui na nossa Câmara. Isso facilita, com certeza, porque a gente já pode, né, já adentrar os aspectos aí da divergência, sem necessidade de fazer todo aquele preâmbulo, explicitando o que exatamente a gente está analisando, né? Bom, então vamos, diante desse relato aí bastante claro, objetivo do doutor Felipe, então vamos analisar a divergência, né? A divergência aí admitida em parecer da presidência. Bom, um fato aí a destacar é que essa portaria, de fato, quando a terceira Câmara ela decidiu por não acatar esse percentual aí de perda de 0,6%, ela certamente o fez baseado no que a própria portaria ANP número 26.992 tinha como objeto, ou seja, o que objetivava essa portaria, a quem se endereçava essa portaria, né? Então, se a gente for aqui fazer uma leitura aqui da portaria, né, por exemplo, a gente pega aqui o artigo 5º, né, diz o seguinte: independentemente de notificação do DNC, quando for constatada perda do estoque físico de combustível superior a 0,6%, né, 0,6%, caberá ao PR, que aí a gente já pode, já de antemão, entender que esse PR aqui é posto revendedor, né, proceder à apuração das causas e, se detectado vazamento para o meio ambiente, providenciar reparo dos equipamentos correspondentes. A gente observa, quando o relator, o doutor Felipe, ele fez menção
essa portaria, ele, inclusive, falou, né, deu um destaque à questão que regula, inclusive, a questão do livro de movimentação de combustíveis, que é certamente um livro aí destinado aos postos revendedores. Então, já se percebe que, de fato, é uma portaria destinada ao mercado varejista. E não há qualquer dúvida, inclusive, quando a sigla aqui PR, né, caberá ao PR, significa dizer que está destinado aos postos revendedores. Outro aspecto aí digno de destaque é que ela tem como objetivo a proteção do meio ambiente. Né? Lá no final do parágrafo do texto, né? A gente vê que ela tem justamente como o cerne, como objetivo, proteger o meio ambiente do vazamento. E aí ela considera esse percentual como percentual tolerável. E a gente observa que é justamente a situação dos combustíveis, que dos postos de combustíveis, né, dos postos revendedores, que é quando você está abastecendo, então tem a perda decorrente, né, dependendo do horário, quanto mais quente, maior a perda durante o abastecimento do veículo. Tem a questão da própria o abastecimento lá dos tanques, né, também, essa perda também. Então, assim, são esses aspectos aí, realmente os aspectos relevantes a serem considerados aí, né, nessa análise. E outra questão também que eu chamaria a atenção é para o fato de que, e não obstante, de fato, a divergência aí, ela é de uma decisão da primeira Câmara que determinou a realização de perícia para considerar esse percentual aí dos 0,6% de perda. Mas creio eu que aqui também estou aqui deduzindo, não posso afirmar porque eu não participei da discussão aí da primeira Câmara, né? Mas eu creio que talvez tenha passado até desapercebido essa questão a quem era dirigido essa norma, né, essa portaria da ANP, porque em nenhum momento ele traça essa discussão se cabe à distribuidora, se é destinado aos postos revendedores, não há. Simplesmente, assim, pelo menos, me corrija até se eu posso até estar equivocado aqui, não fiz a leitura completa desse processo paradigma, dessa resolução que foi colacionada, mas me parece que não houve, na verdade, uma discussão. E pode ser que tenha passado até desapercebido que realmente se destinava a uma empresa distribuidora, atacadista, no caso. Então, com essas considerações, eu entendo que está perfeitamente correta a decisão proferida pela terceira Câmara, que levou em consideração os aspectos peculiares e objetivo da portaria aqui mencionado, razão pela qual nós opinamos pelo conhecimento do recurso, né, da parte do recurso extraordinário. Aliás, o recurso já foi conhecido, né, pela presidente. A gente, na verdade, já é um vício aqui a gente fazer esse tipo de manifestação, né, de conhecimento. Nesse caso, não temos aqui que analisar essa questão do conhecimento, mas, assim, ultrapassar essa questão do conhecimento, que já é da competência da presidência, opinar pelo seu improvimento, mantendo a decisão recorrida, proferida pela terceira Câmara. Então, são essas considerações de síntese, senhora presidente, senhores conselheiros. Obrigado. Ok, ouvimos aqui o nosso procurador. O presente processo nós não temos sustentação oral, certo? Então, vamos iniciar os debates, começando aqui os debates pelo doutor Felipe Amaral. Boa tarde, senhora presidente. Vamos lá. Primeiramente, lamento que uma matéria tão rica como essa, né, com relação à própria incidência do ICMS nessa hipótese, ainda acredito, embora o posicionamento deste tribunal tenha sido no sentido de ser realmente devido, entendo que ainda cabe alguns direcionamentos com relação à forma como está sendo cobrado o ICMS nessa hipótese de expansão volumétrica, né? Inclusive com existência de precedentes de STJ e tal. Também lamento que
não seja possível discutirmos a própria penalidade, né? No caso, a penalidade foi um C, e também vi precedentes dessa própria Câmara Superior aplicando um D, né? Que já reduziria bastante aí a penalidade. Mas com relação à matéria estrita, né, que estamos submetidos aqui perante esta sessão, o que eu vejo aqui na resolução recorrida, senhora presidente, o motivo pelo qual não foi aplicado a portaria 26, né, da ANP, foi justamente o fato de que ela somente seria aplicável aos postos revendedores, né? Ou seja, se a autuação, se esse levantamento de estoque tivesse como destinatário postos revendedores, tal regra seria naturalmente aplicado, segundo depreendo o contrário senso da fundamentação posta. E então, cabe-nos aqui decidir se é razoável fazer essa distinção, a forma de apuração. É a mesma matéria, alteração, variação de volume, expansão de volume de combustíveis em razão da alteração da temperatura. Então, para o posto revendedor, o critério de apuração do estoque é um, para a distribuidora é outro, né? Isso, para mim, não faz sentido, né? É o mesmo produto, sofre as mesmas influências do ponto de vista da temperatura, no volume, e esta é a matéria. Então, já adiantando, senhora presidente, eu entendo que, nesse caso, embora a portaria específica ela seja inicialmente destinada à apuração, a forma como apura os postos revendedores apuram o estoque de combustível, né, e é diário, entendo que essa mesma metodologia, na ausência de omissão da nossa legislação aqui do Estado do Ceará, seja por lei, regulamento ou portaria, na ausência de uma formulação, de uma regulação mais específica, entendo que essa distinção não deveria haver com relação aos distribuidores, com a devida vem as ponderações que o doutor procurador colocou, de perda de combustível na bomba, que a portaria também teria o viés de, vamos dizer assim, de proteger o meio ambiente, mas se para os postos de combustíveis revendedores essa regra, segundo o acordo recorrido, ato contrário seria aplicado, entendo que também deveria ser para distribuidoras, pelo que encaminho, né, o direcionamento do voto, salvo se no decorrer dos debates convencer de forma contrária, de adotar realmente o acordo paradigma como solução mais adequada ao caso, presidente. Ok. Aqui inscrito o doutor Augusto Teixeira. Bom, boa tarde, senhores. Doutor Felipe, boa tarde. Queria só pontuar que esse caso não é questão de portaria, nem a aplicação da portaria ou não portaria. Esse é o que o Paulo de Barros chama, certo? De fato gerador do ICMS, regra matriz, certo? Há uma circulação de mercadoria, há uma saída na qual a distribuidora recebe o recurso e não paga ICMS sobre aquela quantidade. É uma quantidade de estoque levantado, certo? Então, não se cabe aqui pontuar em relação a se há ou não há. Porque se fosse pensar que quando houver algum elemento químico que aumente a quantidade, tá certo? E que essa quantidade, depois de aumentada, não é fato gerador de ICMS quando sair, tá certo? Nós estamos fadados a vários processos produtivos. Disseram, não, entrou a matéria-prima, quando transformar isso aqui em produto, houve uma transformação com fator químico, e agora não vai haver mais fato gerador, certo? É questão de fato gerador só. O posto de combustíveis, como a Procuradoria se manifestou, é em relação à perca, porque aí o Estado não pode dizer, olha, é razoável eu lavrar uma autoinflação no posto de combustível de omissão de saída. De omissão de saída. Por quê? Porque houve um vazamento no posto? Não, até 0,6% houve essa própria possibilidade de ser justificado,
ser justificado, porque se for feito um levantamento de estoque no posto de combustível, e o posto de combustível, mesmo assim, não comprovar que houve vazamento, que houve esse percentual, também não é para ser aplicável, não. Certo? São casos atípicos. Levantamento de estoque aqui é um levantamento de estoque simples, estoque inicial mais entrada no estoque final, menos saída. O que é que aconteceu aqui? Quando a empresa dá saída mais do que produtos que ele tinha pago com substituição na entrada. Então, tem alguns produtos que ele não pagou a substituição tributária na entrada. Só é essa o que eu quero dizer. Então, é só para levantar que não é questão de se aplicável portaria, não é questão só que há o fato gerador. Obrigado, doutora Marta. Ok. Doutora Dalcília, em seguida, doutor Felipe Amaral, novamente. Boa tarde a todos, senhora presidente, secretária, senhor procurador. Finalmente aqui presente na mesma sessão, né, senhor procurador, com quem eu trabalhei durante muitos anos lá quando trabalhava na consultoria. Eu gostaria de manifestar em relação a essa portaria, além das palavras que o presidente Augusto falou, tem ainda voltando para o critério da própria norma, eu tenho uma enorme dificuldade de encontrar a interpretação que tanto na paradigma foi dada ainda para a PR, porque a questão aqui, a norma, me parece, além de ela instituir o livro, ela foi criada para o livro de movimentação, que ela fala na questão de notificação. Independente de notificação, quando constatada a perda do estoque, como é que o PR, como é que o posto deve proceder? Quando detectado um vazamento para o meio ambiente, como é que uma norma de procedimento de vazamento de combustível vai influir numa norma de direito tributário de incidência de ICMS, de apuração de levantamento de estoque? Porque o que essa norma está mandando é que seja providenciado o reparo do equipamento. Aí eu pego uma norma, tiro desse contexto em que ela foi inserida, para dizer que esse 0,6% deve ser abatido, independente se aconteceu o vazamento ou não, independente se houve notificação ou não, já deve ser um fato presumido e certo, um direito líquido e certo do contribuinte, que o simples fato de ele ser posto ou distribuidor já lhe garante essa norma, um direito líquido e certo de ter abatido um percentual a título de perdas. Eu tenho uma enorme dificuldade de entender isso em qualquer âmbito de interpretação ou norma que se utilize quando ela dá toda aqui o seu comando normativo para que ela é utilizada. Então, esse percentual aqui é um percentual para que o posto proceda uma apuração de causas e, se detectado vazamento, providenciar reparo no equipamento. Eu realmente não vejo que essa norma se aplique acho que a questão aqui não é trazer a aplicação dela, além de estender mais ainda o fio, que já me parece foi estendida para paradigma, e estender agora para a distribuidora, algo que não caberia nem outra circunstância. Então, no momento, senhora presidente, essa questão também. Como a apuração foi feita, a apuração ela não leva em conta somente o estoque. E há de se ver também se os valores que foram omitidos correspondem a esse percentual. Então, geralmente, processos que eu já tenho julgado com esse tipo de argumento, todos, a frequência que a diferença de valor que foi apurado supere muito esse percentual. E é como você dizer que, ao invés de a falta de recolhimento decorreu de uma perda de combustível, quando essa perda vai afetar só o estoque final, e o estoque inicial e as notas não altera. E não existe nenhuma prova de que efetivamente esse posto sofreu. Nem sequer uma notificação ele apresentou aos autos de que aconteceu um vazamento.
Então, que prova tem que houve esse vazamento? Nenhum, só existe uma norma. Então, é esse, senhora presidente. Eu não... Continuando o debate aqui, doutor Felipe, Lúcio e doutor Leís. Doutor Felipe, doutor Lúcio e doutor Leís. A forma solicitada. Presidente, eu tinha até baixado a mão, mas mais rapidamente, também não vou adentrar aqui, conselheiro Augusto Teixeira, na questão de incide ou não incide, né? Senão a gente estaria... A discussão é muito boa, né? Isso aí houve uma omissão de entrada? Não houve, né? Então, é na saída, né? É substituição ou é ICMS normal? Não tem previsão legal específica, mas isso é uma discussão que não está aqui hoje, né? Hoje não está em pauta. O STJ tem um posicionamento até recente sobre o tema, mas por questões processuais, nossa discussão aqui hoje realmente é a questão da aplicação ou não desse percentual no cálculo, né? Então, vamos restringir a isso. E na questão normativa, que ela acompanha, né, a própria portaria, lá no item 13, inciso F, ele fala, né, o que é que deve ser registrado. Aí aqui no F, ele fala variações superiores a 6% do estoque físico, com justificativa, né? Não fala aqui necessariamente perda, fala em variação. Então, isso, a meu ver, dá margem também nos dois sentidos. Só esse esclarecimento complementar. Ok, doutor Lúcio. Presidente, boa tarde, doutor procurador, doutor Biratã, os conselheiros. Presidente, essa matéria, nós tivemos oportunidade de examinar na Câmara Superior, em 2019, três decisões, tem 3 resoluções dessa matéria, em 2020 tem 4 resoluções, né? Sempre com as mesmas paradigmas, e referente aos 2 pontos que são discutidos aqui nessa Câmara Superior, questão da aplicação do 103.1D, a questão do atraso e falta, e a questão também da aplicação do 0,6, né, do percentual, que hoje ficou restrito aqui apenas o percentual. Então, é uma matéria realmente que está sendo discutida. E eu vou colocar aqui um ponto que acho que nesse processo, eu me lembro bem do processo quando acho que foi julgado pela primeira vez, o doutor Leilson, né, estava participando, acho que foi o primeiro a debater essa questão, né, e o que se coloca aqui é a questão da expansão volumétrica, né. É feito aqui um SLE, né? É feito um SLE e pelas vendas, né, se descobre que ele vendeu mais do que o que tinha no estoque, pelo estoque pelas entradas, né? Então, faz uma omissão de entrada, mas ele descobre a falta de recolhimento. E sempre a empresa, quando entra com uma impugnação, né, acho que desde a gente autuou antes também pedir a manifestação, ela se colocava como isso aqui, a questão essa omissão se referia à questão da expansão volumétrica, né? Mas eu acho que foi bem dito nas discussões dos outros processos que a questão aí não é só isso aí, né? O que tem realmente comprovado aqui pelo movimento real tributário é uma questão de uma omissão de entrada, né? Ela vendeu mais do que o que tinha. Então, aqui até a decisão do STJ, que a trazida foi agora recentemente, né, questão que não considera o fato gerador, a questão da expansão volumétrica, eu acho que nesses processos tem um diferencial, se fosse o caso da gente analisar, mas não é o caso. Porque aqui é feito o SLE, todo mundo sabendo que a metodologia, como é que é feita, que é uma questão até matemática, como diz o doutor, o nosso conselheiro Sidney, né, é uma questão até matemática, que tem que fechar, se for no campo ideal, tem que fechar, né, tem que compra, venda, estoque inicial e final, tem que dar uma conta exata, né? E aqui realmente não se deu. O que a empresa argumenta é a questão da expansão do método, mas ninguém tem precisão disso aí, porque foi constatado efetivamente que a empresa vendeu, né, produtos a mais do que ela tinha no estoque. Então, presidente, com todo respeito à colocação do Felipe, mas eu vou seguir, o meu entendimento os precedentes, né, da Câmara Superior nessa matéria, e com esses argumentos que foram citados aí pela doutora Dalcília, pelo procurador doutor Biratã, né, a questão da portaria ela é muito específica nesse sentido. Então, além dessa questão da portaria, tem a questão da metodologia que foi aplicada nesse caso específico. Ok, doutor Leilson, com a palavra. Presidente, eu vou procurar ser breve, porque eu acho que isso aqui é uma questão já mais ou menos pacificada, mais para mais do que para menos, aqui nessa Câmara Superior, e tentar fazer o histórico dessa questão dessa aplicação desse 0,6%, o porquê dessa aplicação, e também
colocar algumas diferenças que residem na nossa legislação em relação a outros estados. Essa questão do 0,6%, ela decorreu já de alguns auditores fiscais que, quando fizeram o lançamento do posto de combustível, ao verificar que teria uma portaria, como bem disse a doutora Dalcília, que trata da questão ambiental, daquilo que era tolerável como de vazão de combustível, né, de escape de combustível, como 0,6% do total do volume, junto aos seus tanques de combustível e também por causa da evaporação, como bem aduziu o procurador. Então, dentro desse aspecto, não faziam uma fiscalização nos postos fiscais, e quando encontrava omissão de saída, ou seja, saiu mais combustível em volumes do que adentrou, eles tinham por bem, alguns, isso não tem norma que determine isso é uma coisa meramente intuitiva e interpretativa de cada agente do fisco, alguns tinham por bem de dar uma redução de 0,6% em cima daquele volume que tinha físico de combustível, que tinha saído sem nota fiscal, decorrente dessas intercorrências de evaporação, de vazamentos, etc. Então, era nesses casos, para omissão de saída, para abater. Não, olha, tudo bem, está saindo aqui 300 litros de gasolina sem combustível, olha, mas tem evaporação, que se dá quando se vai abastecer o carro, tem evaporação quando o caminhão-pipa chega, vai abastecer o tanque do posto, tem o vazamento, que é tolerável, como é muito volátil o combustível, ele vaza mesmo, apesar de ter lá no recipiente, lá onde fica o combustível, mas ele adentra e vaza também para o meio ambiente e tal. Então, foi tido só por esse aspecto. Não, vamos reduzir, vai se reduzir esse 0,6% do volume que foi omitido, vamos dar como evaporação, como e tal. Então, é somente por esse aspecto. Não é que a metodologia seja diferente porque está se aplicando a metodologia aqui na omissão de entrada e na omissão de saída. A metodologia é a mesma, é estoque. É estoque, um dá uma omissão, o outro de um lado, o outro pode dar do outro. Apenas alguns agentes do fisco, por critério de intuição próprias, aplicavam esse 0,6% aí no volume de combustível que deu uma omissão de saída. Não é o caso, aqui é uma omissão de entrada. Então, esse é o primeiro aspecto que diferencia. O segundo é que alguns estados, não o estado do Ceará, mas principalmente a Bahia, acho que a Paraíba, eles o colocaram de forma, na sua legislação, que seria fato gerador da incidência do ICMS, 0,6%, qualquer variação, diferença de estoque que ultrapassasse o 0,6%. Né? Então, assim, eles regulamentaram dessa forma, esses dois estados. Aí, se tivesse uma regulamentação nesse sentido, a gente poderia até vislumbrar de aplicar esse tipo de coisa. Na nossa legislação, graças à maioria dos estados, nunca isso foi regulamentado. Somente esses dois estados que fizeram esse tipo de regulamentação. No caso concreto, que eu me lembro, na época, eu e o doutor Evidente estávamos na Câmara, sob a presidência do doutor Manuel Marcelo, na primeira Câmara, e a gente, quando foi votar esse processo, na verdade, essa discussão do 0,6% já tinha sido decidido pela composição anterior. Né? Mandou para a perícia só para retirar esse 0,6% e voltar para julgamento. Aí foi quando houve a mudança de Câmara, então nós até pontuamos que éramos contrários à questão do 0,6%, não tem previsão normativa, é a norma ambiental, é a omissão de saída, mas nós acatamos a decisão que tinha sido tomada pela composição anterior. Então, a composição anterior da primeira Câmara entendeu que deveria se tirar 0,6% do volume, né, dos combustíveis que tinham dado aquela omissão de entrada. O critério lá que a Câmara tomou, e nós respeitamos, e decidimos dessa parcial procedência, obedecendo à decisão de só remeter para a perícia para fazer esse cálculo e voltar para que eles chancelassem o resultado. E a gente, como todos nós aqui fazemos, respeitando muito as decisões que saem dos colegas das composições anteriores. Né? Então, foi por isso que foi decidido dessa forma de parcial procedência. Embora que
não houvesse concordância por aqueles componentes sobre essa questão do 06. Então, presidente, eu acho que isso é uma questão que já está mais ou menos, como eu disse, mais para mais do que para menos, pacificada aqui na Câmara, e, assim, era o que eu tinha que falar a respeito dessa matéria. Ok. Algum conselheiro ainda deseja manifestar-se? Estou olhando aqui. Bom, me parece que não. Então, posso colocar o processo para julgamento, né? Para votação. Entendeu? Então, com relação à aplicação ao caso do percentual de 0,6% previsto na portaria 26/2012. Conselheiro relator, doutor Felipe Silveira. Senhora presidente, considerando, né, já admitido o recurso extraordinário, posto essas duas soluções jurídicas que deveriam de escolher, voto por dar provimento ao recurso extraordinário e adotar como solução adequada a resolução paradigma. Doutora Dalcília. Eu abro divergência, eu voto no sentido de afastar, manter a decisão recorrida, afastando a paradigma. Okay. Doutor Lúcio Alves. Presidente, acompanha a divergência. Doutor Leilson. Com a divergência, presidente. Doutora Tereza. Com a divergência, senhora presidente. Doutora Mônica Castela. Com a divergência. Doutora Elineide. Com a doutora Dalcília, primeiro divergente. Doutor Ricardo Valente. Presidente, eu sigo o relator, presidente. Doutor Felipe Pinho não está. Doutora Francilez. Sigo o relator. Com o relator. Doutor Felipe Muniz. Acompanho o relator, presidente. Doutor Robério. Doutor Robério. Eu entendi que falou relator, mas aqui eu não consegui ouvir. Vocês estão ouvindo? Não, está mudo, está sem som. Fazendo só a leitura lá. Sem áudio. Pela leitura labial, doutor Robério. Se for com o relator, doutor Roberto, faça o sinal de positivo aí para a Câmara. Pronto, presidente, com o relator. Mas ele não conseguiu ligar, não, o microfone? Bom, mas ele falou aqui com o relator, né? Com o relator, escreveu. Ana Paula, apuração, por favor. Presidente, por maioria de votos, manter a decisão recorrida. Maioria de votos, a decisão recorrida. Então, a Câmara Superior do Conselho de Recurso Tributário, deliberando sobre o recurso extraordinário em questão, resolve, por maioria de votos, negar provimento ao recurso para decidir pela manutenção da decisão recorrida. Nos termos do voto da conselheira Dalcília, que proferiu o primeiro voto divergente vencedor, já fica, inclusive, designada para lavrar a presente resolução, e também conforme a manifestação do doutor representante da doutora PGE, solicitando a secretária que faça menção aos votos divergentes. Ok? Eis a decisão para o presente processo. Como esse terminou sendo o nosso processo da pauta, e nós tínhamos feito a nossa homenagem para o doutor Robério antes da gravação, eu gostaria de, em assuntos gerais, consignar em ata a nossa homenagem também ao conselheiro Robério Carvalho, por ter sido agraciado pela medalha Advogado Padrão 2021, entregue pela Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Ceará. A honraria representa, com certeza, um reconhecimento de sua atuação junto à classe profissional dos advogados, e isso também engrandece este Conselho de Recurso Tributário. Fica aqui meus parabéns para o senhor. Okay? Conselheiros, algum outro assunto geral? Presidente, faremos a leitura da ata. Podemos fazer, Ana Paula. Presidente, me permite uma pergunta à Paula, nossa secretária. Eu estou escalado para algum outro processo desse mês? Não, né? Da Câmara Superior, Paulo? Doutor Biratã, dia 29, processos da 4ª Câmara, doutor Rafael,
E no dia 30, sim, o senhor já está... só no final do mês, né? Então, Isso. 29 e 30, né? Está bem Obrigado. pertinho, doutor Biratã, está bem pertinho, final do mês. Não, hoje está bem Não se distante. engane, não, eu já estou separando aqui, senão ninguém consegue. Está bem pertinho. Doutora Ana Paula, leitura da ata, por favor. Senhora presidente, senhores conselheiros presidentes, vice-presidentes, doutor Biratã, procurador do Estado, senhoras e senhores conselheiros, faço a leitura da ata da 24ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência da Câmara Superior do Conselho de Recursos Tributários, realizada aos 10 dias do mês de setembro de 2021, às 13 horas e 30 minutos. Peço licença, presidente, para passar direto à ordem do dia. Processo de recurso extraordinário de número 170/2016, auto de infração 2015-18872. Recorrente SP Indústria e Distribuidora de Petróleo Limitada, recorrido Estado do Ceará. Conselheiro relator, Leilson Oliveira Cunha. Decisão. Na forma regimental, a senhora presidente sobrestou o julgamento do presente processo, acatando solicitação do representante legal da autuada, doutor Weber Busgai. Processo de recurso extraordinário de número 1064/2013, auto de infração 2013-05181, recorrente Alessat Combustíveis S.A., recorrido Estado do Ceará. Conselheiro relator, Felipe Silveira Gurgel do Amaral. Decisão. A Câmara Superior do Conselho de Recursos Tributários, deliberando sobre recurso extraordinário, admitido pela presidência, com base no que dispõe os artigos 5º, inciso 2 e 107 da Lei 15.614 de 2014, resolve, por maioria de votos, negar provimento ao recurso interposto para manter a decisão condenatória proferida pela Câmara recorrida, nos termos do voto da conselheira Dalcília Bruno Soares, designada para lavrar a resolução por ter proferido o primeiro voto divergente e vencedor, nos termos da manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Vencidos os votos dos conselheiros Felipe Silveira, conselheiro relator originário, Ricardo Valente Filho, Francileide Cavalcante Furtado Remígio, Felipe Moniz e Robério Carvalho. Ausente, o conselheiro Felipe Pinho da Costa Leitão. É só, presidente. Ok. Algo mais em assunto geral? Então, não havendo, dou por encerrada a presente sessão. Ficamos todos convocados para a próxima sessão da Câmara Superior, dia 29 de setembro. Isso, Ana Paula? Está aprovada a ata, presidente? Aprovada a ata. Ok? Então, obrigada e uma boa tarde para todos. Boa tarde, doutor. Boa tarde, pessoal. Doutor Marcelo, por favor.